Olá, queridos! Bem-vindos de volta! É com muita alegria que estamos aqui para fazer a nossa revisão, gente. Ou seja, reforçar cada vez mais o nosso contexto, nosso conteúdo, objeto de conhecimento da nossa aula. Olha aí, vamos lá para a nossa revisão? O nascimento da democracia, ó. Nós vimos que a democracia como forma de governo e liberdade do povo, ela ocorreu mais ou menos a partir do ano 510 a.C. Ao qual Atenas passa pela grande reforma democratizante de Clístenes, com o apoio de Péricles. Clístenes implantou reformas políticas em Atenas com o objetivo de estabelecer o quê? A democracia na cidade. A palavra democracia é de origem grega, que significa governo do povo ou governo de todos os cidadãos. A democracia foi uma invenção dos gregos, lá da antiguidade, que elaboraram teoricamente esse conceito e implantaram o regime democrático onde? Na polis. O que é polis? Cidade, estados, tá? Para os gregos. Clístenes cria duas importantes instituições políticas em Atenas, a Boleia e Eclésia. Essa daqui, a Boleia, ela se tornou-se um conselho, que é 500 cidadãos, eram eleitos por sorteios, maior a partir dos 30. E a Eclésia era uma assembleia onde todos, a partir dos 18 anos, participavam, eram escolhidos os magistrados e eram discutidas questões que se referiam à cidade. Esses aqui, o conselho, eles organizavam a eclésia, essa assembleia. Na democracia ateniense, nem todos os cidadãos tinham espaço, porque a cidadania existe apenas para adultos naturais de Atenas. Então, assim, nem todos tinham esse espaço. A democracia é direta ou participativa? E aí? Ela é direta e participativa, as duas juntas, tá? O debate na Ágora, democracia direta, era o espaço onde eram debatidos assuntos de interesse comum, favorecendo o desenvolvimento e o discurso político. Agora, expressar por meio de debate fez nascer a política. Ó, a expressão por debate. E permeia o indivíduo tecer seu destino em praça. Então, se ele tinha uma boa oratória, ele se destacava bem, ok? As instituições democráticas atenienses, ela favoreceu o quê? O desenvolvimento de uma cultura que valoriza o uso da palavra e da razão. Na democracia, os conflitos emergentes podem encontrar o seu encaminhamento através do diálogo, da razão, que sobrepõe a força e o jogo de interesse. Então, tem que estar o diálogo coletivo para o bem comum, delimitando esses interesses próprios, tá? Agora, a distinção entre esses dois espaços, o público e o privado. O espaço público grego era a esfera comum na vida política da polis, que normalmente acontecia na Ágora, lá na praça pública. Na esfera pública existe uma igualdade material, sendo que homens livres podem dialogar e emitir suas opiniões. Agora, na esfera privada, era uma esfera muito pequena, se referia à esfera da casa, do oikos, ou da família, tá bom? Daquilo que é próprio do homem. No âmbito familiar, o chefe não tinha qualquer limitação de poder, seja moral, ético ou mesmo normativo, tá? Você já imaginam, né, como seria. Atividade de sala, gente. Agora vocês vão pegar o caderno, tirar dúvida e vão preencher, tá? Sua atividadezinha. E olha só, alguns minutos aí para vocês poderem fazer atividade, tá? Eu vou aguardar aqui. Daqui a pouco eu vou lançar as minhas respostas para estar em comum acordo daqueles que acertaram. E aqueles que não acertaram, vamos rever, reaprender, não é verdade?
Grande abraço e boa atividade. Até daqui a pouco. Olá, galerinha! Olá, pessoal! Vamos lá? Conseguiram responder? Eu acredito que sim. Estou apostando em vocês, tá? Vocês já se tornaram, já começaram a ser políticos, né? Com esse assunto da nossa aula de hoje. Começaram já a aguçar um pouco de interesse. Interesse é como foi explanado, tá? Vocês não vão ser aquele político para questões, né? Da política lá. É porque a política está em volta de todas as coisas. Vocês podem fazer política aí mesmo, na sua escola, na sua casa, né, no âmbito familiar, que é a organização, tá? Vamos lá entender um pouco, olha aí. Tirando dúvidas, resolução, atividade de sala. Vamos lá para o nosso exercício. Questão 1. A partir de 500, falei agora na revisão, certo? 510 a.C., Atenas passa pela grande reforma democratizante. E quem promoveu essa suposta reforma foi um político legislador ateniense da antiguidade. Com isso, ele é considerado um dos pais da democracia ateniense. E sua importância histórica deve-se a reformas políticas que implantou na cidade-estado, que aqui a gente chama de polis, ok? O texto acima está se referindo a quem? Essas características, quem promoveu, ele foi um político legislador ateniense, ele é considerado um dos pais da democracia, sua importância histórica deve ser reformas que ele implantou. Então, letra A, ele é Platão, B, é Tomás de Aquino, C, é Agostinho, D, é Clístenes, E, é Tales de Mileto. Professores presenciais, e quais que os estudantes responderam? Manda aí pra gente, qual a alternativa escolhida aí? Qual é? Já ouvi lá. Então, a alternativa correta, acertada, olha lá. Letra D, gente, Clístenes. E depois, gente, a gente pode colocar aqui um apoio, né, no início, Péricles. Também ajudou, contribuiu. Questão 2. Na democracia ateniense, nem todos os cidadãos participam, né? Eles vivenciam e etc. Tá aqui, ó. Nem todos são cidadãos, gente. Tá aqui, eu tava lendo muito apressado, certo? Ó, na democracia ateniense, nem todos são cidadãos. Pronto. A cidadania existe apenas para homens adultos, naturais de Atenas. Portanto, ficam excluídos da cidadania as mulheres, as crianças, os estrangeiros e os escravos. Agora a pergunta, vamos lá. Na Grécia Antiga, a democracia não era representativa, certo? Que nem a nossa hoje. Como a nossa no Brasil, mas direta ou participativa, na qual os cidadãos, olha aí, então vamos completar, na qual os cidadãos, letra A, elegiam seus representantes pelo voto. Será, gente? B, participavam diretamente das discussões das decisões pelo voto. C, ficavam sem eleger ninguém e sem participar das decisões. D, deixavam que apenas o Congresso poderá eleger seus líderes. Ou E, aceitavam que quem toma as decisões é apenas o líder. E aí, galera? Qual a alternativa? Qual é? Representante não é, porque eles não, naquele tempo, eles não eram direto, né? Uma democracia direta. Nossa é indireta. Nós escolhemos hoje um representante. Eles não. E qual é a nossa? É de se pensar. Será bom escolher um representante? E qual é a nossa democracia? Representativa. Dos gregos, antigamente, direta. E qual é a resposta? Olha lá, vamos ver a pergunta de novo, olha aí. Ó, tá aqui, a gente fala o contexto, né, de como eles não
Nem todos eram cidadãos, tá? Só existe para adultos e que nascia lá. Aí ficava de fora as crianças, mulheres, estrangeiros e escravos. Ó, na Grécia, lá antigamente, a democracia era representativa, ela não era, assim como a no Brasil. Ela era direta, na qual os cidadãos, ó, letra B, gente, participavam diretamente, ó. Se era direta, e das decisões pelo voto. Então eles votavam até lá, pelas decisões, ok? Agora a parte do Se Liga no Enem. Chegamos a este momento muito interessante, no qual vocês têm que se ligar, hein, galera? Ó, vamos lá, se liga. Faça uma cola nisso. Sabe por quê? Lá no terceirão vocês vão fazer essa avaliação. Aí vocês já, de tanto verem questões que já caíram, mesmo que não caiam, mas são paralelas. Questão 3 é do Enem de 2019. Colocamos algumas adaptações. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado, que é polis, ok? Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Então, assim, a participação do cidadão era maior, variava muito, mas na democracia tinha muita destaque. Nas cidades-estado da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Está aqui, ó. Liberdade de culto, B. Igualdade de gênero, C. Controle da terra, D. Exclusão dos militares, E. Exigência da alfabetização. Então, assim, a pergunta é: nas cidades-estados da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Então, vamos ver lá de novo, olha aí. A soberania dos cidadãos dotados de plenos direitos era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desse cidadão está aqui, ó. Era conforme o regime político, tá? Ó, podia variar muito. Então aqui era pouco e aqui na democracia era maior. E qual é a resposta que vocês colocaram? Veja bem que vocês vão sair perante essa aula já verdadeiros entendedores minimamente de política, né, de organização, de democracia. É interessante ver como eles viviam para a gente trazer sobre a luz, né, da nossa democracia hoje no Brasil. Bem legal e vivenciar e nos alegrarmos de que iniciou algo lá atrás, foi ensinando a humanidade no contexto histórico para a gente aprender um pouco. Olha só a causalidade hoje da política. Até hoje ela é vivenciada, a democracia, é de se analisar, um pensar filosófico. Será que seria melhor um outro sistema de governo? Vamos analisar o outro para ver se é bom. Então é nessa perspectiva. Inclusive, quem desejar ir além da aula, pode estudar um pouco de Aristóteles, Platão, sobre as formas de governo. Bem interessante isso. Qual seria, né, na opinião deles? Então, vai analisando ao longo da história. Vamos lá para a resposta, lá. Resposta correta, letra C, controle da terra. Tá bom? Então, gente, era para a participação política. Eles, assim, quem tinha um poderio, posse no caso, ele tinha mais destaque, tá, também. Então, nessa perspectiva. Falei muito na aula o destaque da questão da oratória, mas aí também entra a posse, né, na questão do critério para a participação na política. Vamos lá. Questão 4. Nessa aula, verificamos que Clístenes
foi um político legislador ateniense da antiguidade. Ele foi considerado um dos pais da democracia ateniense. E sua importância histórica deve-se às reformas políticas que implantou na cidade-estado, que é aqui, vamos dizer, polis, tá? Em sua opinião, descreva o que é democracia. Tá aí. Bem interessante. Eu achei que eu não ia fazer essa pergunta para vocês. Mas ela traz uma importância quão imensurável, né, pra gente. Imagine chegar na sua casa, aí no seu sítio, na chácara, ou na sua escola, alguém distinto, alguém dizer, olha, o que é democracia? Você está falando tanto sobre isso, e o que é? Olha só, gente, a gente poder dialogar com as pessoas e saber. Tira lá do seu vocabulário lá, eu falei na aula anterior, e já responda essa pergunta. É opinião sua, tá? Porém, gente, quando eu vou tecer uma opinião dentro de um contexto, eu não vou colocar coisas que é distinto e não tem nada a ver. Mas eu vou colocar coisas proximal daquilo que está dentro do contexto, né? Inclusive, no caso, na nossa aula, tá bom? Qual vocês aí? E aí, professores presenciais, qual é? Professor Justino, Leonor, professora Leonor aí, né? Das escolas aí que estão participando com a gente, um grande abraço. As comunidades indígenas aí, um grande abraço para vocês. As comunidades quilombolas, rurais. Qual é a resposta? Manda aí para nós, para a gente já aplaudir vocês. Vamos lá para a resposta, olha lá. Coloquei mais ou menos, tá? A democracia, ela é o governo do povo, tá aqui, ó. Onde as pessoas podem ter participação direta ou representativa. No caso, lá na Grécia, era direta. Hoje, a nossa é representativa. Elegendo um representante, se ela for representativa, né, no caso. Então, tá aí. É uma opinião, é uma discussão sobre a questão democrática dentro de um país, dentro de uma comunidade, dentro de uma escola. Vocês trouxeram aí o exemplo da eleição para a camiseta nessa perspectiva. Pode ser outras eleições, no caso para líder de sala. Então é a democracia que deve prevalecer na perspectiva onde a maioria possa escolher aquilo que é bom para a comunidade, para o grupo, ok? Então, gente, a política, a democracia em si, ela inicia lá no pequeno, lá no setor, no meu eu ali, onde envolve pessoas. E eu posso elencar ela, trazê-la para o grande, que é a cidade, que é o estado, no caso, nosso estado de Rondônia, para o Brasil, que é o nosso país. Tivemos eleições próximas disso. Então é nessa perspectiva. E os jovens, a partir de 16 anos, já pode começar a participar. Não dizer que a democracia é chata e deixa para outros. Não, nós temos que ser cidadãos participativos, tá bom? Nessa iniciativa, onde vocês podem apresentar, inclusive, a opinião de vocês. Formem grupos, né? Vão fazer aquela participação, ou seja, ser um cidadão político da polis, cidade-estado. Então, a nossa aula de hoje foi essa e obrigado por ficar com a gente até aqui. Um grande abraço e tchau, tchau. Até a próxima.